uma substância insípida, inodora, transparente e quase incolor. Ocupa 70% da superfície da Terra, encontra-se em rios, mares, lagos e nos fluidos da maioria dos organismos vivos. Mesmo que não contenha nutrientes orgânicos, é vital para toda a vida conhecida. Sua fórmula química é H2O, ou seja, contém 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. A molécula de água possui ligações internas do tipo covalente, onde 2 átomos de hidrogênio e o de oxigênio compartilham elétrons na última camada. Existe também uma ligação entre as moléculas de água, chamada ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio na água é uma atração dinâmica entre moléculas de água vizinhas, envolvendo um átomo de hidrogênio localizado entre os 2 átomos de oxigênio. Se observarmos as ligações entre as moléculas de água, tem a forma de um tetraedro. As moléculas de água são também atraídas por outras ligações polares e por íons. Essas atrações são muito mais fracas do que as verdadeiras ligações iônicas ou covalentes, mas são fortes o suficiente para resultar em algumas propriedades interessantes da água. Coesão. Moléculas de substâncias puras são atraídas para si mesmas. Essa colagem de substâncias semelhantes é chamada de coesão. Dependendo de como as moléculas da mesma substância são atraídas umas para as outras, a substância será mais ou menos coesa. No caso da água, ela é bastante coesa. Por exemplo, no espaço, forma esferas perfeitamente redondas, porque sua atração puxa suas moléculas para a forma com a menor quantidade de área de superfície em comparação com o volume, o que é uma esfera. Mais à frente, vamos falar do conceito também de tensão superficial. Outra propriedade é a propriedade de adesão. A adesão é semelhante à coesão, mas envolve substâncias diferentes coladas umas às outras. A água é muito adesiva, adere bem a uma variedade de substâncias diferentes. É por isso que o nosso cabelo fica molhado depois que tomamos banho. Moléculas de água estão, de fato, aderindo ao seu cabelo. A adesão também explica por que o solo é capaz de reter a água e formar lama. Uma terceira propriedade é a chamada capilaridade. Capilaridade começa quando as moléculas de água mais próximas da parede do tubo são atraídas mais fortemente para o tubo do que para as outras moléculas de água. O nível de água no tubo sobe até que a força descendente da gravidade se torne igual à adesão e coesão da água. Em um tubo estreito, as bordas têm menos moléculas de água do que num tubo maior, mais grosso. Portanto, a água pode subir mais alto. A capilaridade acontece naturalmente nos solos, tecidos e onde quer que haja pequenos espaços pelos quais os líquidos possam se mover. Se nós usarmos uma mangueira mais fina, conseguimos molhar o jardim mais longe do que com uma mangueira mais grossa. Tensão superficial. A tensão superficial em uma fronteira gás-líquido é produzida devido ao fato de que a atração entre as partículas do líquido, tanto as da superfície como as internas, é mais forte que a atração entre as partículas da superfície do líquido e a do gás. A água tem uma tensão superficial anormalmente alta na superfície, porque esta é mais compactada, em comparação com a água líquida a granel. A alta tensão superficial controla a formação de gotas nas nuvens e na chuva. Anomalias. Vamos falar agora de propriedades anômalas da água. Anomalias são comportamentos diferentes dos que ocorrem na maioria de substâncias similares, no caso da água, por exemplo, com outros líquidos. A água possui 70 anomalias, ou comportamentos diferentes de outros líquidos. Enquanto que a sílica, que representa 28% da superfície da crosta terrestre, e com a qual produzimos transistores, possui apenas 6 anomalias. A primeira anomalia muito significante da água é a sua densidade.
A maioria dos líquidos se contrai quando congela. A água, ao contrário, se expande. Assim, a água congelada ou gelo flutua, porque tem mais volume e, portanto, é menos densa do que a água líquida. A água congela a 0 graus Celsius. Flutua em temperaturas diferentes. Assim, o gelo flutua sobre a água a 0 graus Celsius e embaixo mantém uma temperatura de 4 graus Celsius, permitindo aos peixes e à vida sobreviver. Outra anomalia é a anomalia da difusão, que tem a ver com mobilidade. Quanto mais compactada a água, mais rapidamente ela se move, como em um cano mais fino. No trânsito, por exemplo, quanto mais carros e uma menor quantidade de pistas, menor a velocidade do fluxo do trânsito. Outras anomalias. Na figura, mostramos resumidamente as principais categorias de anomalias da água em função da temperatura e da densidade. Essas são termodinâmicas, dinâmicas e estruturais.